Eu? Quem perdeu? É a empolgação. Você quando eu tô empolgada, eu não lembro nem de gravar. Obrigada, Michelle, por lembrar. E aí, muitas diretoras também falam, né? Ai, mas... eu tô quase derrubando as coisas aqui, tão empolgada que eu tô hoje. E aí, muitas diretoras falam, né? Ah, mas eu não tenho controle sobre o que as minhas consultoras fazem, sobre, né, a vida delas, e nada disso. E aí, eu aprendi uma coisa ano passado. Eu fiz um processo individual de coaching para desenvolvimento pessoal. E nesse processo, entre outras coisas, o que eu aprendi foi que eu não tenho controle dos outros, mas eu tenho 100% de controle do que eu faço. E no que diz respeito ao que eu faço, eu dou meu 100%. Independente se eu estou vendo as coisas acontecerem imediatamente ou não. E a gente vai falar sobre isso. Porque muitas vezes a gente é imediatista, a gente quer uma ação agora, o resultado agora. Ação agora, resultado agora. E, meu amor, vendas diretas não é isso. Liderança não é isso. Liderança é plantio. Então, quando você começa a plantar, as coisas, né, começam... Plantou. Aí, a sementinha morre, nasce um pouquinho, queima, a outra começa a nascer, vem um passarinho come, e outras começam a nascer. Então, você precisa de um grande plantio para ter resultado. Então, o mais importante dessa característica da sua meta é que aquilo que está no seu controle, você dá o seu 100%, independente de. Se você está na meta, foi lá, fez um dia de venda, não vendeu nada. Gente, teve um dia, para processo na pandemia, fazendo pesquisa de rotina de beleza com um cliente. Eu acho que eu fiquei uns 3 dias, cara. Eu fiz tanta pesquisa, fiz que analyzer, né? Tanto eu nem lembro quantos, mas foi muito, tipo umas 20 em 3 dias, e eu não vendi nada. Um dia não vendi nada, tudo bem, normal, né? Segundo dia não vendi nada, você já começa a ficar assim, né? No terceiro dia você não vendeu nada, já começa a ligar um tal do desespero perto do seu coração. Aí, quando foi no 4º dia, eu vendi em um dia o que era para eu ter vendido nos 3. Imagina se eu tivesse parado, se eu tivesse dado para trás, se eu tivesse, né, jogado a toalha, caído no chão e sapateado, né? Outra coisa, isso aqui tá ligado ao que eu falei anteriormente, né? A sua meta, ela precisa ser desafiadora. A sua meta, ela não pode nem ser pequena demais, senão você não se estimula. Se é uma meta que, né, naturalmente você alcança, você ia falar o quê? Ah, não, amanhã eu faço. Então é fácil, depois eu faço. Ou se ela for grande demais, né, a ponto dela te paralisar, tá? A ponto de você olhar para ela e você virar assim, cara, é impossível, eu nunca fiz nem a metade disso, como é que eu vou fazer isso tudo? Né? E aí você se paralisa, porque o nosso cérebro, gente, ele não age, tá? Ele não age se ele não tiver um estímulo, tá? Sem estímulo do prazer, sem ele olhar para aquele resultado construído e ele se sentir bem. Então, por exemplo, aqui na minha frente tem assim, acho que foi em 2020 que eu fiz o test drive da Tracker, né? 2020. E ela tá aqui pintadinha de rosa, meu marido é design e tal, e eu olhando para ela, e eu tive que construir dentro do meu coração o desejo, a força de vontade, né, e a persistência para manter os resultados, né? Então, outra coisa, né, a maioria das pessoas, na hora que vai estabelecer uma meta, ela mesmo se autoimpõe barreiras, né? Ela mesmo se sente incapaz, né, devido às limitações internas, né, derivada das crenças limitantes dela. Então, é importante a gente reprogramar, né, essas crenças. E aí, no meu canal do YouTube, gente, no meu canal do YouTube tem uma série, são 4 lives, se eu não me engano, tá? E essa série chama Programada para Vencer. E lá eu mostro para vocês como eu reprogramei a minha mente para melhorar minhas vendas, ativar o poder do meu time, desenvolver líderes e hoje está fechando aí o meu 2º carro rosa e rumo aí à construção da minha área nacional. Então, vão lá, assistem, pratiquem, porque é algo que realmente dá certo, tá? A gente precisa despertar a nossa capacidade de criar uma visão positiva de futuro, tá? Aliada às nossas crenças possibilitadoras. Hoje eu acordei, né? E acordei assim, inspirada, né? E aí eu parei e fiquei, né, analisando o meu mês, o que foi positivo, o que não foi, tudo mais. E eu fiz uma reflexão lá no meu Instagram, né, onde eu falei o quê?
A gente vai falar sobre isso aqui, onde eu falei sobre o medo, né? Muitas vezes a gente estabelece metas e no decorrer do processo as coisas começam a não acontecer como a gente esperava, né? E a gente começa a ser tomada pelo medo. Vou dar um exemplo. Você vai lá, tá super animada, faz um pedidão, né? Um pedidão, vai lá e faz um pedido assim, 3 pedidos de 40% que você realmente está disposta a fazer acontecer, né? E aí você começa a trabalhar. Aí a primeira semana até dá uma melhorada, mas na segunda semana as coisas começam a sair um pouco do seu controle, o cachorro adoece, o menino fica doente, e você tem que sair daqui para lá, e aquilo ali começa a te desanimar. E você começa a ficar com medo de não dar conta nem do mínimo que é pagar a sua prestação, né? E aí o medo, gente, ele é visão. Fé e medo são origens da mesma coisa em sentidos contrários, né? Fé é a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam, a certeza das coisas positivas. E medo é a certeza das coisas que não se veem, negativas, mas se esperam. E aí é que entra, né, o pulo do gato. É você controlar o seu medo. Porque o medo, gente, presta muita atenção no que eu vou falar. Muita atenção. O medo, ele é um conselheiro, mas ele pode ser um carcereiro. O medo, ele te mostra as possibilidades que podem dar errado. Podem dar. Que você se previna diante das situações. Mas esse prevenir, muita gente faz o quê? Ah, não, pode dar errado, então não vou fazer. E o objetivo do medo, quando ele traz isso para você, não é te encarcerar, mas te aconselhar. Que você perceba, sim, isso pode acontecer. E se acontecer? Como eu vou agir? Né? Ao longo dessa caminhada, dessa minha caminhada Mary Kay, eu aprendi a me conhecer. Eu aprendi a compreender como eu ajo naturalmente, mediante o medo, diante de situações adversas. Né? E aí, eu compreendi como eu ajo e, mediante isso, eu passei a saber exatamente o que eu precisava fazer diante dessas situações. Né? Então, por exemplo, eu perdi meu pai em novembro, né? Estou no processo aí de fechamento do inventário e bem no meio, né, do desenvolvimento da meta do carro. Então, teve dias que eu queria estar trabalhando, eu queria estar fazendo Mary Kay, e eu tinha que estar envolvida com as coisas que eram do meu pai, com a herança, com os negócios dele, e aquilo me gerava uma frustração muito grande, uma raiva muito grande. A raiva de perder meu pai, a raiva de estar mexendo com aquilo, a vontade de estar fazendo 100% do meu negócio Mary Kay, e muitas vezes, gente, eu chorava de raiva, porque eu não queria estar vivendo isso, eu queria estar vivendo essa meta de uma forma leve, tranquila, né? Mas, se Deus permitiu que isso acontecesse neste momento, eu só acolhi e falei assim, cara, eu tô sem força, mas eu tô com Deus, e com Deus eu chego em qualquer lugar. Então, eu fui percebendo como diante... Gente, se eu pegar no atestado de óbito do meu pai, eu choro, tá? Esses dias tinha uns tempinhos, já que eu não estava mexendo com essas coisas, que já estava tudo no começo, que é mais difícil, né? E aí, esses dias eu fui pegar no atestado de óbito para levar no banco, e no que eu vi aquilo, o sentimento veio, né? Mas o que acontece? Eu já conheço o sentimento. Eu já sei o que ele é e como ele age em mim. Então, naquele momento, eu olhei para aquilo e eu transformei a minha dor da lembrança da perda do meu pai em gratidão. E comecei a exercer a gratidão pelo meu pai, pela vida do meu pai e por tudo mais. Então, compreenda as suas fraquezas. Todos nós temos fraquezas. Mas a gente precisa fazer saber lidar com as nossas fraquezas e saber transformá-las em fortalezas. E o que acontece é que muitas vezes a gente se deixa dominar pelas nossas emoções. E eu vou falar hoje sobre domínio das emoções para vocês. Outra coisa importante que uma meta precisa ter, ela precisa ser ecológica, no sentido de fazer bem para todas as pessoas da sua casa. Gente, para tudo tem um preço a ser pago. Para você vender 2 mil é um preço, 5 mil é um preço, 10 mil é um preço, cadastrar uma por mês é um preço, 5 por mês é outro preço, 10 por mês é outro preço. Fazer 10 mil pontos como diretor é um preço, 20 mil é outro, 50 mil é outro, 100 mil é outro. Tudo é um preço. A pergunta é, você está disposta? Ah, eu estou disposta, mas você não vive sozinha nessa terra.
nós estamos envolvidas com outras pessoas. E essas pessoas, muitas vezes, têm que contribuir com esse processo. E aí, vou dar um exemplo. Eu tenho funcionária que cuida da minha casa de segunda a sexta, tá? Na parte da manhã, ela cuida da minha casa. E sempre tem uma falta ou outra, né? Um ser humano tem problemas, às vezes tem problemas de saúde, às vezes o filho adoece. E teve uma época, ela engravidou, teve filho, e os 3 primeiros anos de uma criança são, né? Quem é mãe sabe, eu sou mãe, eu sei. E foram muito difíceis, porque ela faltou muito. Muito, 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 muito. Eu vou virar assim, por que você não manda ela embora? Eu assim, por que não? Porque eu não quero mandar. Porque ela mora na rua da minha casa, ela trabalha comigo há anos, ela é de confiança. Então, eu fui bem paciente nesse processo. Só que no começo, eu me frustrava muito com isso, porque eu estava na pegada do trabalho, ela parava. Aí eu tinha que, ela, né, aconteceu alguma coisa e ela ficava de atestado. Aí eu tinha que dar uma recuada, né, e aí desacelerava aquele processo. E aí, com o tempo, eu fui vivendo tanto isso, que agora, para mim, é normal. Ela faltou. Eu já sei como me organizar rapidamente, isso não interfere mais na minha produtividade, porque eu já sei como mexer na minha rotina quando isso acontece. Então, a gente tem que conversar com as pessoas que estão ligadas a nós. Eu tenho que conversar com a minha funcionária, eu tenho que conversar com o meu marido, eu tenho que conversar com o meu filho, né? Para saber, olha, quero essa meta vai me exigir isso, e eu preciso que vocês contribuam dessa forma para eu atingir essa meta. Tá legal? Vocês vão me ajudar? E muitas vezes pode ser que sim, e pode ser que não, e você precise, né, reorganizar isso. E a sexta característica mais importante para você estabelecer a meta é que ela tem que ter data para acontecer. Você precisa colocar uma data. Aí sabe o que acontece com as bonitas? As bonitas é assim, coloco a data, né? Vou colocar uma data. Se não acontece, aí eu me jogo no chão, sapateio, fico frustrada, não quero mais brincar desse negócio. Meu amor, você pode mudar a data, você não pode mudar a meta. Quando você estabelece uma data, presta atenção, gente, quando você estabelece uma data, tá? Você joga para o seu inconsciente que o seu comportamento precisa ser alterado para você alcançar aquele objetivo naquela data, e aí o seu cérebro te coloca naquela rota, tá? E se você não alcança nessa data, significa que você precisa aumentar seus esforços. Eu estabeleci que eu queria vender 13 mil, né, em 30 dias. Vamos supor que eu fechei 9. Eu preciso aumentar os meus esforços ou melhorar os meus esforços para eu alcançar a meta, né? E isso precisa ser o quê? Precisa ser acompanhado, precisa acompanhar a evolução da realização dessa meta. E muitas pessoas não gostam de ser, né, de fazer esse acompanhamento, de fazer essas medições. Alguns perfis comportamentais detestam isso, né? Detestam isso, e aí, por não acompanhar a evolução, não consegue fazer o diagnóstico, né, do que precisa para que aquela meta seja, cumprida. Ó, Letícia tá chegando perto dos 10, hein? Ihu! É isso aí. Vamos lá, para quem sofria para vender 1.000, hein, Letícia? E para conquistar a meta? Você já aprendeu como estabelecer a meta. Vamos revisar aqui rapidão, ó. Para você estabelecer uma meta cognitivamente correta, ela precisa ser estabelecida e expressa da forma positiva, específica e mensurável em todos os aspectos, iniciado e controlado pela própria pessoa, desafiadora, porém possível, e ecológica, que faça bem a todas, certo? Letícia, nada te impede de fechar os 10 mil amanhã, hein? A minha equipe, a gente tem um mantra, que é assim, ó, nada nos impede de vender R$1.000 todos os dias. A gente trabalha isso mentalmente para a gente, né, jogar para o Google devolver as estratégias. E para conquistar essa meta, ótimo, planejei, tá aqui no papel, tudo bonitinho, o que eu vou fazer, né? Já sei o que eu quero, a meta está estabelecida, já sei quais as estratégias eu vou, né, colocar, minha rotina já está montada e começa a jornada. Começa. E aí chegou a hora de você aprender a superar os obstáculos. Gente, se existe um motivo pelo qual as pessoas não alcançam as suas metas, é a falta da persistência. É a falta da persistência.
persistir até o fim, até alcançar, mas persistir é diferente de insistir. Insistir é fazer a mesma coisa sempre. Persistir é fazer, continuar no caminho, mas ajustando as suas estratégias para chegar lá, tá? A ambição, gente, é o caminho para o sucesso, mas a persistência é o veículo que vai fazer você chegar lá, tá? E a sua colheita vai ser proporcional ao seu plantio. E aí eu quero contar uma historinha aqui para vocês, quem se identificar pode falar aí no chat. Vocês devem frequentar ruas comerciais, certo? Né? Ruas cheias de comércio, seja lá o shopping. Né? A gente frequenta o shopping e o shopping funciona geralmente aqui em Goiás das 10 às 10, né? Das 10 da manhã às 10 da noite, as lojas estão abertas. Você já foi no shopping e, por exemplo, pegou lá eu tenho aqui no meu shopping o Magazine Luiza, que todo mundo conhece, a loja do Magazine Luiza. Magazine Luiza, você acha que se passar um dia ele não bater a meta de venda, no outro dia ele vai fechar as portas? Não bati a meta de venda, então, não vou trabalhar mais não. Não vou anunciar mais, não vou atender cliente. Para quê? Eu não vou bater a meta mesmo. É assim que as lojas convencionais fazem. Se as lojas convencionais ficam abertas do dia 1º ao dia 30 e funcionam das 10 às 10 todos os dias, né, salvo feriados, etc. e tal, nós, como empresárias da beleza, né, independentes, né, que trabalhamos no modelo delivery, vamos dizer assim, também temos que abrir as nossas lojas do dia 1º ao dia 30, dando aí o seu dia de descanso, trabalhando do início até o fim do horário que você estabeleceu, independente se você vendeu ou não. Porque se você não vendeu hoje, amanhã você vai vender 100. Amanhã você vende 100, depois você vende 1.000. A sua persistência nos 30 dias vai fazer o resultado acontecer. Vou dar um exemplo para vocês. Em 2019, antes da pandemia, eu tinha uma meta de vendas, tá? Bem alta. E aí, eu tinha chegado, tipo, no dia 27, era sexta-feira, 28, 29 era final de semana, 30 era fechamento de mês. E 30 era aniversário do meu marido, 30 de setembro. Isso, 30 de setembro. E aí, ainda faltava, tipo, R$1.500 para bater a meta. E já era sexta-feira à noite. A minha programação era sábado, eu vou dar treinamento de novas consultoras com aula de maquiagem no final, então vou buscar ter modelos para eu vender, né? Domingo, geralmente, eu não trabalhava, e sábado... e segunda é fechamento. Fechamento, geralmente, eu não trabalho com venda, eu fico focada 100% na equipe. E no sábado, o aniversário do meu marido era na segunda, e no sábado ele ia fazer alguma coisa aqui em casa, né? Ia chamar uns amigos, e ele trabalhava num lugar que tinha muitas mulheres, e grande parte eram minhas clientes. E era na época do lançamento da Base Mais 3D. Eu estava fazendo um trabalho forte de descobrir os tons de base, fazer a transição das clientes. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, como é que eu vou bater essa meta? Lembra? Eu joguei para o Google, e o que eu vou fazer? Qual estratégia eu vou fazer? Em nenhum momento eu olhei para aquela situação e pensei, não vai dar. Em nenhum momento. Porque não dá, não é uma opção. Não alcançar a meta não era uma opção. Independente do que tivesse acontecendo. E é muito importante vocês terem isso em mente. Eu acabei de falar aqui para a Letícia. Letícia já passou dos R$9.000, a meta dela é 13 mil de vendas, amanhã é dia 31. Letícia já vendeu R$3.000 no dia. Ela já vendeu. Então, nada impede, desde que ela não pare. Agora, se não bater na meta for uma opção, ela vai parar e falar assim, não, vou descansar, dia 1º eu começo. Não pode. Programe a sua mente para agir até o último minuto, com gana, coragem e determinação. Se em algum momento você começa a fraquejar, você dispersa a energia que você conquistou lá no início do seu mês, e você está trazendo todos os dias, superando todos os obstáculos. Mantenha sua mente focada, você não sabe o que pode acontecer. Você não sabe se você pode tropeçar numa mulher no shopping, ela vê sua bolsa Mary Kay, cheia de pronta entrega, ela, nossa, mulher de Deus, estava atrás de uma consultora Mary Kay, eu uso tudo e acabou tudo. Você não sabe. Se você está conectada com a sua energia, isso pode acontecer amanhã.
Gente, já fiz muito cadastro 40% 4 horas da tarde. Muitos. Não foram poucos, foram muitos. Por quê? Porque eu vou até o fim. Mês passado tinha uma diretora reclamando do fechamento. Eu falei assim, amor, 50% da minha produção vem no último dia. Imagina se eu reclamasse. Eu fico até o último segundo. Enquanto me der segundo, eu estou puxando, né, ajudando as minhas meninas a fazerem os pedidos delas sem reclamar, louvando e agradecendo por cada pontinho que entra na minha unidade. Eu vou até o fim. E eu aprendi a fazer isso. Eu não era assim. Tá? E o que aconteceu nesse dia, né? Fiz a aula de maquiagem lá no treinamento de novas, vendi R$300 para minha cliente, faltava 1.200. Eu liguei para meu marido e falei assim para ele. Liguei para meu marido e falei assim para ele, avisa para as meninas, eles têm um grupo lá do trabalho, né, que vinha do trabalho, avisa para ir todo mundo de cara lavada, que eu estou fazendo um teste da base e eu preciso testar a base de todo mundo, eu vou maquiar todo mundo. Verônica tá aí, minha consultora. A Verônica estava aqui, né? A Verônica é parceira. Tá aí, a Verônica tá aí para não me deixar mentir. Gente, mas eu acho que eu maquiei umas 10 mulheres em umas 2 horas. Aqui na minha casa. Podre, de cansada, de um dia inteiro de trabalho. Cansada, com as pernas doendo, a coluna doendo. Mas eu falei para mim, eu vou até o fim. Enquanto tiver mulher querendo se maquiar, eu vou maquiar essas mulheres. E aí eu vendi mais de R$1.200 nesse dia. Fechei minha meta de vendas, fiz meu fechamento tranquila, mas por quê? Eu me recusei a desistir. Eu me recusei a olhar para o tempo que faltava e virar assim, vai dar. Porque, gente, não tem problema, e se não tivesse dado? Eu ia ficar triste, ia ficar frustrada, ia, mas não mata. Frustração não mata ninguém. Frustração de não bater meta não mata ninguém. O que mata as pessoas é pobreza, gente. Pobreza mata. Pobreza, você não tem dinheiro para ir no médico, pobreza, você não tem dinheiro para comprar remédio, pobreza, você não tem dinheiro para ajudar a sua família, pobreza mata, frustração não. Tá? E aí, gente, na jornada dessa conquista, essa jornada de cumprimento da sua meta, vão existir os obstáculos. E aí, como que você pensa sobre os obstáculos? Quando você vê um obstáculo na sua frente, você pensa assim, ah, nossa, se tá tão difícil assim, é porque não é para mim, Deus não quer. Deus não quer, sabe? É o tal do, né? Deus, o povo acha que Deus é empregado deles, né? Deus não é nosso empregado, Deus é nosso sócio. Ele não faz para a gente, ele faz com a gente, né? Depois eu mando esse material para vocês, tá? Aí vocês podem colocar. Ou você pensa que os obstáculos visam desenvolver em você as habilidades necessárias para se tornar merecedora do que você deseja? Gente, obstáculo é para ser superado. Obstáculo é para ser transformado em degrau que vai te levar para o seu próximo nível. Parem de olhar para os obstáculos e pensar, ai, não é para mim, está muito difícil, tá vendo? Não é para mim, Deus não quer. Não é isso. Obstáculo, toda vez que eu tenho um obstáculo muito grande na minha vida e eu estou enfrentando o maior deles agora, que é a perda do meu pai, eu sinto falta do meu pai todos os dias, gente. Todos os dias eu me emociono sentindo falta dele, entendeu? E eu já entendi, luta isso, eu vou sentir a falta do meu pai para sempre. Eu só vou aprender a lidar com essa situação. Quem já perdeu alguém da família, alguém próximo, sabe disso, né? Mas o obstáculo, gente, toda vez que eu olho para o obstáculo, eu vejo assim, cara, que superpoder eu vou desenvolver agora. Então, todas as vezes que vocês virem um obstáculo na frente de vocês, sintam-se heroínas, fortes, iguais às heroínas dos filmes, e virem assim, lá vamos nós para desenvolver mais uma habilidade para me tornar a pessoa poderosa que eu quero me tornar, tá? E para superar os obstáculos, gente, eu garanto, isso aqui eu garanto para vocês, vocês vão fracassar. Tenho certeza disso. Se vocês querem sair de onde vocês estão e chegar num lugar diferente, mudar o seu status quo, mudar a sua renda, mudar a vida da sua família, sair de onde você está e chegar num lugar melhor, vocês vão fracassar. Só que a gente precisa olhar para o fracasso de que forma? Ah, tem gente que é assim, ó. Ah, não, eu só vou começar esse negócio se eu tiver certeza que eu vou conseguir. Porque, ai, fracassar dói demais, eu não quero sentir essa dor. Tem gente que é assim. Se não tiver a certeza do resultado, ele não começa.
Mas qual é a forma certa de você lidar com o fracasso? Gente, todo fracasso é dolorido, não estou falando que não dói, não. Dói pra caramba. Dói pra caramba. Eu já fracassei muito. Mas a gente tem que olhar para o fracasso e pensar assim, cara, esse fracasso ele tem que ser pedagógico. Ele me mostra exatamente o que eu preciso melhorar. Porque se eu fracassei, é porque faltou alguma coisa. Que bom, é o seu diagnóstico, é o seu raio-x. Pega aquela coisa e vira assim, vou aprender isso. Vou aprender esse negócio. Gente, eu tomei uma decisão. Assim que eu fechar a meta do carro, eu pegar o meu carro, eu vou fazer uma jornada de viagem. Eu vou nas nacionais de Brasília, Uberlândia, se brincar, eu chego lá em BH e vou para São Paulo. Eu vou fazer um benchmark, que é um termo que a gente usa em marketing, eu sou especialista em marketing, que é modelagem. Eu quero ouvir como elas tornaram nacionais para eu traçar a minha rota. Entendeu? Para saber exatamente o que eu preciso fazer, sabendo que a minha jornada é única. Você pode assistir todos os treinamentos, fazer tudo que a gente ensina certinho, mas a sua jornada é única, porque você é única. A consultora A, B, C e D podem fazer a mesma coisa igual, mas elas terão resultados diferentes porque elas são diferentes. E aí, esse desenvolvimento das habilidades é que vai te dar a velocidade para você chegar aonde você quer. E para desenvolver habilidades, a gente tem que fazer o quê? Se capacitar. E aí, agora, que é o que vocês estão fazendo aqui, parabéns para vocês. Agora, eu vou trazer para vocês quais são os estágios emocionais da jornada da conquista. Gente, todo mundo passa por isso aqui. Tá? Qual que é a diferença de quem vai alcançar o objetivo e quem não vai? Saber sair de cada um deles rapidamente. Você pode levar 1 ano, 2 anos, pode levar 1 ano, 1 mês, 1 semana, 1 dia ou 1 minuto para viver esse estágio emocional. Eu vivi uma decepção em 2015, eu passei 1 ano nesse estágio emocional, nessa jornada emocional. Em 2017, eu passei por outra decepção, eu vivi, que era muito sensível. Eu sou sensível, mas eu aprendi a lidar com a minha sensibilidade. Eu sinto muito, assim, sagitariano, né? Já viu, né? Eu sou bem dramática, assim, sinto muito as emoções. Em mim é intenso, assim, né? Em 2017, 2 anos depois, eu fiz minha formação em coach emocional para saber lidar melhor com as minhas emoções. Eu levei 30 dias para elaborar essa decepção. Em 2020, eu vivi uma outra frustração, assim, uma coisa boba, coisa de Raquel. Eu levei 3 dias. Eu levei 3 dias para elaborar o processo. E aí, eu tenho várias mentoras, né? Já fiz vários processos de coach, estou sempre em contato com elas. E aí, uma mentora minha me falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Toda vez que eu estou frustrada, porque alguma coisa está saindo do meu controle, que alguma coisa não está saindo como eu quero, eu me faço a seguinte pergunta. Anotem essa pergunta. Baseado na meta que você se estabeleceu, quanto tempo você pode ficar aí nessa frustração? Aí, quando ela me fez essa pergunta, eu virei assim, sem tempo para ficar frustrada. Bora, próxima, vamos para cima. Entendeu? Então, parem e pensem. Toda vez que vocês viverem uma decepção, vocês estiverem num sentimento de frustração, baseado onde eu quero chegar, quanto tempo eu posso ficar aqui? Porque o tempo que você está nessa frustração, você está perdendo, não realizando as ações que você precisa realizar. Tá? Então, qual que é a jornada emocional que a gente vive na conquista das nossas metas? Né? O estágio 1 é a confiança, né? É o tal do momento que eu falo, agora vai. Né? Você estabeleceu sua meta, está entusiasmada, decidida a dar o seu melhor, custe o que custar. E você está igual essa mulher assim, ó, agora vai, né? É o estágio emocional de toda Mary Kay, logo após a reunião da Mary Kay, que acontece quarta-feira, 10 horas da manhã. E aí, começam a vir os obstáculos. Uma venda não realizada, ninguém quer conhecer o seu produto, demonstrações canceladas, muitos desafios pessoais e familiares, né, acontecem, né, e os resultados começam a não vir, e você começa a ficar frustrada. E aí vem um choque, né, aquele choque que você vira assim, tá vendo? Eu sabia que esse treino ia dar certo,
Eu não sirvo para isso, marquei não é para mim. Eu não tenho o mesmo jeito dessa coisa. E aí, sabe o que acontece nesses momentos? Vocês começam a reclamar para a família. E aí, meu amor, no que você reclamou para a família, você consegue os aliados, né? Deixa eu falar uma coisa muito séria para vocês. Todas as vezes que vocês estiverem na frustração e no choque, conversem com pessoas que estão em patamares acima do seu. Converse com a sua diretora, converse com a sua nacional. Não conversa com seus pares. Não converse com as pessoas no mesmo patamar que você. Por quê? Porque senão vocês vão encostar e chorar. A gente precisa falar das nossas frustrações para quem já passou por elas. Porque essas pessoas vão dar um tapão na nossa cara e virar assim, acorda, minha filha, bora para cima, isso é normal. Você é assim, 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 assado, vai te encorajar, vai te empoderar e te levar para frente. Agora, se você falar para as pessoas que te amam do ponto de vista da sua família, o que essas pessoas vão falar? Elas vão falar para você parar, sabe por quê? Porque elas não querem te ver sofrer. Elas não querem te ver sofrer. E sair do status quo que a gente vive, sair do nível financeiro que a gente está e conquistar o maior, dói sim, mas é a dor da vitória, é a dor da conquista. Seja forte. É igual a dor da musculação. Fazer o agachamento dói, mas deixa o bumbum bonito, deixa as coxas fortes, né? Deixa o corpo forte para você realizar as coisas que você quer realizar. Então, o terceiro estágio é o choque. E na hora que você estiver nesse estágio, procure pessoas que estão onde você quer estar. O quarto estágio é a negação. Aí, você deu tudo errado, você está reclamando, e reclama do marido, da mãe, da amiga, da consultora maior que está igual a você, e aí você começa a ficar o quê? Preguiçosa, desanimada, desmotivada, e começa a procrastinar. A sua mente começa a falar para você, para que você vai fazer isso? Se você sabe que não vai dar certo? Para que você vai fazer agenda da sessão? Você não vendeu. Para que você vai postar as coisas na rede social? Ninguém compra. Para que você vai oferecer oportunidade? Ninguém cadastra. O que você vai cadastrar? O povo vai para frente. E aí começa essa negação que faz com que você paralise e entre no medo. E aí você começa a ficar com medo, você sabe que aquilo que você não está fazendo precisa ser feito para você alcançar o seu resultado. E você fica com medo. E o medo te traz a imagem do fracasso total. Você teve fracassos momentâneos. Fracasso momentâneo é normal, desde que você aprenda com eles e melhore o seu desempenho. Mas esse medo, ele começa a te trazer o fracasso total, a derrota total. E aí você começa a entrar dentro dele e o medo começa a te paralisar. Aí você começa a não ler as mensagens da sua diretora, a não participar dos treinamentos, a não ouvir os áudios, a não estudar, você deixa de orar, você começa a reclamar e vai assistir programa sensacionalista que mostra só gente morrendo. Gente, eu não assisto jornal. Eu sou jornalista, dei 9 anos de aula para jornalismo, mas eu não assisto jornal, de forma alguma. Sexto estágio, né? Paralisou, aí você começa a ficar com raiva, né? Você começa a ficar com raiva e na hora da raiva você começa a terceirizar a responsabilidade. E aí existe uma frase, né? Se a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. É por conta da pandemia, é por conta do governo, é por conta da eleição, é por conta da Copa do Mundo, é por conta do calor, é por conta do frio, é por conta, né, da doença não sei de quem, você começa a tirar de você a responsabilidade sobre os seus atos e colocar em terceiros. E aí, o pulo do gato, né? Se você conseguir, se você estiver realmente disposta, se o motivo pelo qual você começou é realmente forte, você vai chegar no sétimo estágio da autorresponsabilidade. Mas antes de falar dele, eu vou te mostrar aqui como você deve agir diante de cada uma desses estágios emocionais. Alguém se identificou com esses estágios emocionais? Vocês estão em algum deles? Eu passo por eles sempre. Só que hoje eu só surfo, né? Eu só surfo assim, passo correndo por eles. Sim, né? Identificaram? Quem nunca, né, gente? Todo mundo passa por isso aqui, viu? Não se sintam menores por isso. Todas nós passamos por isso. Todo mundo passa por isso aqui. Não estou falando vocês que teve um ano que eu fiquei 1 ano nisso aqui, depois 1 mês, depois 3 dias. Agora, eu não me permito, assim,
só atendi, assim, né, no início, assim, depois que eu perdi meu pai, nos 3 primeiros meses foram bem desafiantes, né, porque eu tive que assumir a rotina dele e organizar algumas coisas, e era muito, muito, muito difícil. Mas, hoje, né, quando eu sinto essas questões, ou quando eu passo por algum desafio, seja maior que eu, seja fora dele, eu já faço esse processo muito mais rápido. Tá? Eita, a Andréia tá no choque no meio da raiva. É isso aí, ó. Gente, todo mundo tem emoção. Emoção é maravilhosa. Só que a gente tem que saber dominá-las. A gente tem que saber usá-las a nosso favor. Eu tô assistindo uma série no Netflix, toda vez que eu tô assim, depois do almoço eu quero dar uma descansada, aí eu assisto um episódio, né? E aí, final de semana e tal, e é aquele Era Uma Vez, que fala dos contos de fada, né? Todos os contos que tiveram de princesas e tudo mais. E se vocês pararem para perceber, né? O que ativa a mágica? O que ativa a mágica, né? O poder da mágica delas? A emoção. O domínio da emoção. É muito simbólico isso, né? Eu como coach, né, líder, adoro essas coisas que me trazem reflexões, né? Então, isso é muito importante. Nós, sim, ativamos os nossos superpoderes quando a gente aprende a usar as nossas emoções ao nosso favor, tá? Então, o tempo que você leva para passar por esse ciclo, eu vou falar novamente sobre ele, né? A confiança, a frustração, choque, negação, raiva, até chegar na autorresponsabilidade, né? O tempo que você passa nele, volta para a confiança rapidamente, é que vai determinar, né? Determinar o tempo que você vai levar para chegar onde você quer chegar. E aí é a hora que a gente precisa desenvolver o que eu estou, né? Esse termo eu que criei, assim, né? Eu que pensei nele, não sei se alguém usa ou não, mas eu nunca tinha ouvido falar, é a inteligência empreendedora. É porque empreender traz isso aqui. Empreender traz isso aqui. Conquistar qualquer conquista traz esse ciclo emocional. Tá? Mas empreender mais ainda. Empreender mais ainda. Então, o que é inteligência? Para vocês saberem, né, a terminologia das palavras. A faculdade de conhecer, compreender e aprender. Tá? É a capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos e se adaptar às novas situações. E o que é empreender? É a capacidade de idealizar projetos, negócios e atividades. Então, o que é inteligência empreendedora? É conhecer, compreender e aprender, tendo capacidade de resolver, de compreender e resolver problemas e conflitos, adaptando-se às novas situações no processo de realizar novos projetos, novos negócios e habilidades. Né? Então, como que a gente lida com a frustração? Gente, já falei para vocês, né? Ajuste suas ações. Se não está dando certo, eu sempre falo assim, ó, existem 3 motivos pelos quais as coisas não dão certo, Mary Kay. A pessoa não está fazendo, ou ela está fazendo pouco, ou ela está fazendo errado. Seja humilde. Ligue para a sua. Eu falo para minhas meninas, gente, não está vendendo, fala comigo. E aí eu ajusto, eu pergunto para ela, com quem você está falando, como que você está falando, como que você está agindo. A gente vai esmiuçar o processo de venda para saber onde é que você precisa melhorar. Tenha a humildade de pedir ajuda. Entendeu? As consultoras têm muito hábito de achar que a diretora é ocupada demais. As minhas meninas falam muito assim, né? Ai, Diri, não quero te dar trabalho. Menina, me dê trabalho. Você é o meu trabalho. Eu adoro trabalhar. Me chame, pelo amor de Deus, que eu detesto ficar à toa. Eu falo muito para elas assim, vocês não me dão trabalho, vocês são o meu trabalho. E eu amo trabalhar, por favor, né? Me peça ajuda. Adoro quando a consultora ela quer crescer, quer, né, melhorar, e ela me pede ajuda. Como que você lida com o choque? Saia do papel de vítima. Saia do papel de vítima, gente. As vítimas não vencem. E sabe o que vítima quer? Aliados. Ela quer aliados para justificar os seus fracassos. Busque pessoas que estão aonde você quer estar. Dê sua cara a tapa. Dê sua cara a tapa para aprender com quem está lá. A gente sempre fala assim, ó, se na roda que você é a melhor, você está na roda errada. Você está na roda errada. A gente tem que ficar perto de pessoas que querem alcançar o mesmo patamar que a gente está. Sim, a gente fica no sentido de ensinar. Mas onde que a gente vai aprender? Estando com pessoas que estão onde a gente quer estar. Né? Então, saia desse papel de vítima. Como que a gente liga com a negação?
lembrando do porquê a gente começou. A nossa motivação desperta o nosso ânimo. Olhar todos os dias para onde vamos chegar, se a gente superar todos esses desafios, vai despertar o nosso ânimo. E para isso a gente precisa visualizar os nossos objetivos todos os dias, ativando o nosso modo conquistador, tá? A sua mente, naturalmente, sem esforço, sem você fazer nada, ela vai trazer o medo para você, ela vai trazer a sua visão negativa de futuro. Você vai ter que ativar de forma arbitrária, tá? De forma intencional, a sua visão positiva de futuro. E essa visão positiva de futuro é a visualização do seu projeto, do seu objetivo concretizado, é que vai trazer o ânimo que você precisa. Eu estava naquele dia lá que eu precisava fazer aquela venda grande e era realmente muito desafiante, eu não, em nenhum momento, eu deixei a minha mente me forjar um resultado diferente. Eu olhei para aquele resultado e falei assim, eu vou fazer tudo que está ao meu alcance, tudo que estiver ao meu alcance eu vou fazer. Eu não vou parar enquanto o juiz não apitar. Como que eu lido com o medo? Gente, como eu já falei com vocês, né? Não permita que o medo se torne um carcereiro e ele te paralise, trazendo essas imagens do fracasso, tá? Busque sair o mais rápido possível desse estado emocional, acionando a sua fé. Gente, coloco essas músicas que eu coloco, essa última que eu coloco, música que embalou o meu último ano, acelera e pisa, vai, faz, não para. E quando o meu pai sofreu um acidente no dia 15 de outubro e faleceu dia 4 de novembro, eu estava com essa habilidade do não parar, tão fortalecida, que em nenhum momento eu falei assim, eu não aguento mais, tá doendo demais, eu vou parar. Eu falei assim, tá doendo, mas eu vou com dor mesmo. Eu vou até o último minuto e eu só vou parar na hora que eu chegar lá. Então, amanhã é dia 31, é o último dia do mês. Não pare, vá até o último minuto. Vocês podem alcançar a meta de vocês, entendeu? Até o último minuto. Deu o último minuto, não alcançou, só rever o processo, né? Ao invés de entrar no papel de vítima, de entrar aqui, ó, de ficar ali no estado de choque, né? Se fazendo de, oh meu Deus, ó céus, ó vida, ó azar, saia desse papel e vá analisar os seus números. O que você fez? O que você deixou de fazer? O que você precisa melhorar? O que você precisa fazer mais? E haja imediatamente, tá? Como que você sai da raiva, que é aquela hora que a gente começa a colocar a culpa em todo mundo? Gente, não busque culpados, nem aliados. Busque inspiração. Assista todo dia uma orientação, um treinamento, uma história de sucesso. Vai arrumar a cozinha do almoço, do jantar, coloca lá uma orientação para você assistir. E pensa, se uma pessoa pode, eu também posso, eu só preciso aprender. E aí sim, né? Sabendo transmutar essas emoções, sabendo administrar essas emoções e tomando a decisão certa, vocês vão desenvolver a inteligência empreendedora, né? É a capacidade de idealizar os projetos, negócios e atividades, conhecer e compreender e aprender novas habilidades, além de resolver problemas e conflitos, tá? Inerentes à sua meta e adaptar-se às situações. E aí, para a gente finalizar, gosto muito dessa frase de Marquei Ash, muito mesmo. Fala o seguinte, uma das minhas expressões favoritas é: nós falhamos em direção ao sucesso. É verdade, aprendemos com os nossos erros. Descobri que pessoas de sucesso nunca têm medo de tentar, porque elas não têm medo de fracassar. Eu falo muito assim, gente, eu prefiro me arrepender de não ter feito do que me arrepender de nunca ter feito. De ter feito, né? Eu prefiro me arrepender de fazer do que me arrepender de nunca ter feito. Porque eu gosto de viver essa experiência chamada vida, né? Essa experiência chamada vida no qual a gente vai para conquistar os nossos objetivos e nos desenvolver e evoluir como pessoas, né? Voltando para a frase do Marquei Ash, digo sempre às pessoas em nossa organização, se formos comparar joelhos,
vocês vão descobrir que tem mais cicatrizes do que qualquer um nessa sala. Isso porque caí e me levantei muitas vezes durante essa vida. Então, aprendam, meus amores. A gente finalizar, aprendam. Vocês vão passar por isso aqui inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Né? O que vai definir a velocidade com que vocês vão chegar ao objetivo de vocês é a rapidez com que você passa por ela e volta para o estado de confiança. Certo? Deixa eu pausar aqui. Aqui é